Olá, gente, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Observador. Como é que um governo com essa desaprovação consegue se manter, gente? Vai aprovar alguma coisa no Congresso? É só na dependência do STF mesmo para poder comandar no Judiciário. No STJ, né? Supremo Tribunal de Justiça, onde mula tira mulheres e bota homens. Aí o pessoal da esquerda chora, né? Ele tirou uma mulher, vai botar o homem agora no lugar. Tem mais uma vaga de uma mulher que está saindo, mais uma ministra do STJ, parece que ele vai colocar outro homem, aí o pessoal está tirando a calcinha, Matheus Leitão tirando a calcinha pela cabeça. Mas está lá, a desaprovação de quase 60%. Para você que votou no Mula, agora tu aguenta, tá? Lula é pior que Bolsonaro para 45% dos eleitores, tá? A taxa dos que acham o atual presidente melhor do que o antecessor é de 30%, oscilou no limite da margem de erro de março de 2025, quanto era 32%. Gente, tá bizarro o que está acontecendo, tá? Esse governo Lula, a pesquisa, gente, é da Genial Quaest, desaprovação do Lula tá 57%, quase 60% de desaprovação. É uma das maiores da história do Brasil, da recente história política brasileira, né? Só perde para Dilma. Quando a gente vê esses números, é bom pensar no que isso pode estar, né, acarretando aí, especialmente porque ano que vem tem eleição, né, gente? Na última eleição, ninguém quis o Lula no palanque, né? Ninguém. Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, falou: não, Lula, não se incomoda não, fica aí em Brasília tranquilo, comendo camarão aí, VG, comendo lagosta, comendo caviar, fica quietinho aí, escargot, tomando seu champanhe francês, que o Macron mandou pra Janja, né? Não vem no palanque aqui não, por favor. Não, fica aí, fica aí. Outra coisa é essa comunicação do governo que tá bizarra, né, gente? Pelo amor de Deus. Caramba, com o Janja falando aquele monte de merda, cara. É tanta gente falando, Haddad falando um monte de besteira, Tachad, né? Gente, vamos lá. Essa pesquisa é Genial Quaest, né, divulgada nesta quarta-feira, hoje, dia 4 de junho de 2025, né? 57% dos brasileiros desaprovam essa administração do Mula. Mula sobe rampa, cavalo não sobe escada não, tá? É a maior marca desde o início do governo. Já 40% aprovam. Eu queria saber quem são esses 40% que aprovam essa porra de governo. É inacreditável. Cara, o governo não faz nada, é só roubo. Só roubo. Roubo de Petrobras, roubo de Correio, roubo do INSS, e coloca apaniguados e sindicalistas para dentro do governo, ministros incompetentes, 40 ministros, todos incompetentes. Gente, é incrível. É Marina Silva falando besteira da Amazônia, é o Haddad que não entende porra nenhuma de economia, querendo mexer no IOF para tirar dinheiro da gente, que faz movimentação financeira, né? É isso aí, gente. Agora vamos ver o que tem de interessante mais aqui nessa pesquisa, porque chega a ser bizarro, né? O cenário é de estabilidade em relação ao de 3 meses atrás. Aí você vê aqui esse jornal O Tempo, né? Tudo jornal esquerdista, gente. Aí tem aqui o Poder 360 que traz, olha lá como é que eles fazem. Já coloca Bolsonaro na frente do Lula, cara a cara aí os dois. Porque, gente, Bolsonaro tá inelegível, né? Agora eu vi um vídeo do Eduardo Bolsonaro ontem lá dos Estados Unidos falando sobre todos os ataques que ele está recebendo, inclusive com essa investigação que foi pedida ao STF pela PGR, né, para fazer uma investigação sobre os atos antidemocráticos ou violenta, apologia violenta, derrubada do Estado Democrático de Direito que um deputado sozinho está fazendo lá nos Estados Unidos, derrubando a democracia brasileira. Eduardo Bolsonaro falou que, gente, do jeito que vocês estão fazendo aí, ano que vem vocês vão ter, em 2027, 1º de janeiro de 2027, vocês terão mais uma pessoa da família Bolsonaro na presidência da República. Ele falou isso ontem, Eduardo Bolsonaro, já se colocando como candidato, ou a Michele, né? Eu não sei, né, o que vai acontecer, mas que está se delineando esse panorama para o ano que vem, para a campanha do ano que vem. O problema é o STF do jeito que está fazendo, tá? E o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral. Como é que vai ser ano que vem com o André Mendonça e Nunes Marques, estarão encabeçando o TSE, mas existem vários botões que podem ser apertados para tirar esses candidatos da direita do caminho, né? Assim como a Venezuela faz, prende, deixa inelegível, chantageia, né? Fala que vai prender a família do cara, não sei, né? Bolsonaro, gente, é família, o cara é família, ele tem vários filhos, tem 5 filhos, 4 filhos, né? Tem a esposa dele, tem a Laurinha, tem gente que a justiça pode, de alguma forma,
chantagear, né? Então isso é bem perigoso. Agora, a pesquisa Poder Data, realizada em 31 de maio até dia 2 de junho, mostra que 30% dos entrevistados avaliam que o petista é melhor do que o... Beleza. Lula é melhor do que Bolsonaro, para 30%. Tá bom. Em junho de 2023, quase 2 anos atrás, era 51% que achavam melhor. Agora caiu para 30%, né? E quase um quarto desses eleitores acha que está tudo igual. Então Bolsonaro e Lula são iguais, é a mesma coisa. A única coisa que falta para deixar os dois no mesmo patamar, segundo os jornalistas e os esquerdopáticos woke, é prender o Bolsonaro. Que aí eles vão, aí a esquerda vai falar: tá vendo? Ele também foi preso. Ó, Lula estava preso, Bolsonaro também está preso. Ué, gente, também foi preso, também é inelegível também. É a mesma coisa, são iguais, tá vendo? Eles são farinha do mesmo saco, mas não são não, gente. As pessoas sabem que não, né? Que ele tomou as decisões certas durante a pandemia, acertou em tudo durante a pandemia, inclusive no tratamento precoce, que agora a gente está vendo o que está acontecendo, né, na OMS, na ONU, nas universidades como Cambridge, Oxford, Harvard, os cientistas publicando papers na revista Science, que é a mais importante do mundo, né, falando sobre o tratamento precoce da ivermectina, né, de outros remédios, que as vacinas estão dando problema, tem gente morrendo por causa de vacina, tem, né? Cardiopatias, um cansaço interminável. Vocês já passaram por isso? Quem tomou as vacinas? Eu tomei 4, hein? Eu tomei 4 vacinas, gente. Se arrependimento matasse, mas é família enchendo o saco, mulher enchendo o saco, tinha uma viagem de avião que precisava fazer. Na primeira vacina foi aquela ameaça de que se você não vacinasse, você teria pagamento suspenso, CPF suspenso. Aí você foi vacinar porque o governo começou a nos chantagear, né? Ou vacina ou perde CPF. Cuidado, hein? A Receita Federal vai te pegar, não sei o quê, você vai pro sei lá para onde. Aí você foi vacinar. A segunda vacina que eu tomei foi por causa de uma viagem. As companhias aéreas não vão deixar você viajar de avião se você não tiver vacinado. Carteira de vacinação. Aí você, tá com a viagem marcada, aí depois que você tomou a segunda, gente. Infelizmente, mas de lá para cá, é um cansaço estranho, você se sente desanimado, foi tudo, assim, claro que o psicológico também, né, nos atingiu, mas foi tudo por conta dessa pandemia miserável, desse vírus lá da China que acabou realmente com o mundo, né, junto com essa política woke americana. E tá aí, se Bolsonaro for preso, aí eles podem falar que os dois são iguais, né, mas vamos ver, a desaprovação é grande, tá, pessoal? O cara... A coisa não tá boa para ele não, tá? Essa pesquisa, gente, ela é da Genial Quaest, foi divulgada hoje, dia 4, né? E ela foi realizada entre 29 de maio e 1º de junho. 2004 pessoas foram entrevistadas, né? Com aquela margem de erro, aquela encheção de saco lá. Entre os fatores que contribuíram para a desaprovação do Mula foi o roubo no INSS de aposentados e pensionistas, tá? Mas será que essa carga negativa desse roubo descarado, inclusive com um irmão dele, Frei Chico, envolvido, irmão de Mula, vai durar até o ano que vem na eleição? A gente está em junho ainda, falta um ano ainda. Um ano pela frente. Até lá já aconteceram outros escândalos, né? Sabe lá se até lá eles vão arrumar alguma treta com as redes sociais, tirar o X do ar, o Facebook do ar, com esse julgamento hoje no Supremo das liberdades individuais, liberdade de expressão nas redes sociais, se as redes sociais terão culpa pela postagem, né? Se eu posto alguma coisa, a rede social é culpada. Gente, é bizarro. É isso que eles vão votar lá hoje no Supremo, acredita? 2 horas da tarde começa a votação sobre o Marco Civil da Internet, que é uma coisa bizarra. Se passar, a gente já era aqui, tá? Léo Lins pegando 8 anos de cadeia, então os humoristas agora estão com medo, né? Tem algum humorista aí do Porta dos Fundos aí, vão fazer uma piada com Jesus Cristo? Né? Não sei, né? Não é? Não tem o ataque a culto na Constituição brasileira, que é proibido por lei também? Vamos ver o Porta dos Fundos, como é que vai ficar esse humor. Se bem que o humor da esquerda pode. O que não pode é o humor da direita. Você dizer que vai matar o pessoal da direita, conservadores, ou assassinar cristãos e judeus, isso aí tá liberado. Tá liberado. Agora vamos ver, né? Além disso, na pesquisa aqui da Quaest, né, 45% desses 2.004 entrevistados consideram que o governo está pior do que o esperado e 61% acreditam que o país está na direção errada. Olha, tá vendo? Gente, o povão tá vendo, tá todo mundo vendo o que está acontecendo, tá?
O MC Pose do Rodo saiu da cadeia ontem em Bangu. Tinha milhares de pessoas aguardando ele sair da cadeia com liberdade condicional. Inclusive a esposa dele, MC Vivi, que estaria envolvida com um cara ligado à Al-Qaeda, que lavava dinheiro para a Al-Qaeda, procurado desde 2019. O Ibrahim, Mohammed Ibrahim, né, um envolvimento, mas tinham milhares de... Eu fico imaginando, quem são aquelas pessoas, né, gente, que em plena segunda-feira estão esperando um MC sair da cadeia, milhares e milhares, pararam o trânsito, pararam trens, pararam ônibus, gente gritando o nome do MC Pose do Rodo. Gente, o Rio de Janeiro virou realmente de cabeça para baixo, ninguém comanda mais o Rio de Janeiro, não existe nem prefeitura, nem governo, nem polícia, nem nada. É o tráfico de drogas mesmo, é o Comando Vermelho que comanda aquilo lá e acabou. Infelizmente. O Rio de Janeiro perdeu completamente a mão. São Paulo consegue, né, dar uma respirada por conta do Tarcísio, que é um cara conservador, honesto, bacana, um engenheiro top, militar, né, que está conseguindo equilibrar as coisas. Quando você coloca o Eduardo Paes, um Witzel no governo, o Eduardo Paes na prefeitura, e agora está eleito governador do Rio, Eduardo Paes, está eleito. Com essa porcaria aí, ó. E de repente você deixa tudo na mão dessas milícias e também desses comandos de narcotraficantes. É isso que acontece no Rio de Janeiro. Acabou o Rio de Janeiro, acabou, né, gente? Acabou o Rio de Janeiro. E é isso aí. Vamos ver o que mais tem aqui. Em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a desaprovação ultrapassa 60%. A desaprovação do Mula, indicando um desafio significativo para o governo reconquistar a confiança do eleitorado. Impossível. Impossível. Com Janja falando merda, Lula falando merda, Marina Silva falando merda, Tachad falando merda. Não tem como. Eles perderam completamente a mão, gente. A única coisa que segura o Mula no poder é o Tribunal Superior Eleitoral, que pode mexer nas regras do ano que vem, que com certeza vão mexer. Todo ano mexem, né? Eles vão dar um jeito de mexer nessas regras. Pode ser até que André Mendonça e Nunes Marques não estejam na cabeça do TSE ano que vem. Eu não duvido que eles podem mexer em alguma coisa lá. E o importante é a gente verificar que o que pode acontecer para mudar o rumo de uma eleição acontece um ano antes, um ano e meio antes, nos arranjos dos partidos, no que está sendo negociado, nos tribunais eleitorais regionais e no superior e no STF. Lá na urna eletrônica, lá na caixinha mágica, ali já não tem mais jeito. O que acontece antes, foi o que aconteceu quando o Mula foi eleito. Tirando o cara da cadeia e botando o cara na presidência da República. Isso vai acontecer novamente, infelizmente, gente. Eu não sei. A não ser que o terror, o pavor e o ódio do povo brasileiro, classe média e todo mundo que está sofrendo com esse vilipêndio todo da democracia, liberdade de expressão, roubalheira, INSS e tudo, recaiam de uma forma tão violenta, tão hecatômbica sobre a cabeça do PT, do PCdoB, do PSOL, do Mula, desse pessoal todo, que eles percam assim numa margem bem grande, que não foi como a última margem, que foram 2 milhões de votos que ficaram na diferença entre Bolsonaro e Lula em 2022. Mas pode ser que no ano que vem a diferença seja de 20 pontos, assim. Sei lá, Eduardo Bolsonaro com 20 pontos de diferença. Aí não tem como você reverter. Ou talvez perca até no primeiro turno, né? Quem sabe, ano que vem, dependendo de quem será o candidato. Bom, eu temo bastante. Sei que o Senado será um Senado da direita, tá? Isso eu tenho certeza absoluta que o Senado vai vir à direita com muita força. Até com Aldo Rebelo, com Sebastião Coelho, que já estão eleitos, né? Talvez o Eduardo Bolsonaro venha para o Senado, talvez a Michelle venha para presidente. Eu não sei o que vocês pensam disso, gente. Sei que nós estamos num ponto agora que eu jamais imaginei que eu fosse chegar a vivenciar o que a gente está vivendo. Humorista pegando 8 anos de cadeia, um condenado com 540 dias de cadeia na presidência da República, uma mulher doida, trocadora de fralda, falando besteira na China, na França, o escambau. Um cara no Ministério tirar o Paulo Guedes, gente, colocar a Haddad no Ministério da Fazenda, da Economia, vocês estão de sacanagem, né? Além da roubalheira, como diz o Alckmin, né, antigamente, antes quando ele era do PSDB, Lula vai voltar à cena do crime. E agora o Alckmin é o quê? Vice-presidente do Lula. Olha que coisa linda, hein? É isso aí, pessoal. Olavo de Carvalho tinha razão.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.